Dino sambou no túmulo das crianças que foram assassinadas em Blumenau, usando isso como pretexto para regulamentar a rede social. Absurdo. Gente, os criminosos do Discord, que o Fantástico dedicou 2 horas no programa, os caras estão na rua já e ninguém tá falando disso, tá? Você pega esses programas desse pessoalzinho criminológico da esquerda que trata dos supostos crimes reais, os caras falam o tempo todo sobre a necessidade de regulamentação das plataformas e falam que os caras pegaram 60 anos de cadeia e os caras estão na rua. A moça a Débora, que pichou com batom um negócio, pichou não, na verdade, fez um protesto com batom, ficou mais tempo preso que um menino que pegou uma menor de idade, levou para casa dele e barbarizou a menina. Sim. Então, assim, não vem com esse papo para cima de mim que quer proteger a criancinha, porque o que esses caras estão fazendo é, de novo, mais uma vez, é um governo especialista em engenharia social, pura e simplesmente falando, não tem outra coisa para dizer sobre isso. E a nossa colunista da Folha, a Beck Coric, que nossa senhora, eu fui dar uma olhada no Instagram dela, que show de horror, meu Deus do céu. Eu fiz a mesma coisa. Dá pra você sentir o cheiro da pessoa que quer pagar de intelectual, né? E é uma puta feminista tresloucada, e você vê quando a pessoa quer pagar de intelectual. Ela fala, é tudo pastel de vento, né? Você pega todos os artigos da mulher, é tudo pastel de vento, é uma coisa insana. Mas a gente tem que trazer também o pastel de vento da Janja, a fala dela, para ilustrar. Vamos lá. Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Desculpe, mas eu precisava falar isso. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas ainda precisam sofrer violências para que consigamos um espaço saudável na internet? Tem tanta coisa aqui. Primeiro, a dificuldade e a letargia em formar raciocínios simples que derivam de uma leitura, né, de um texto que está na frente dela. Você percebe claramente que é uma pessoa extremamente... Não tem como eu ser muito tranquilo e leve com relação a isso, né? Ela é burra. A Janja é burra. Agora, o problema é o seguinte, né? A grande questão, né? A burrice é uma condição inerente de todo mundo, da galera, de toda a galera do PT e da esquerda. Essa é uma condição sine qua non. Mas aí a gente vai avaliar o caráter da pessoa. E eu queria jogar para a Carol essa questão, porque o mau caratismo que a Esté colocou agora há pouco fica extremamente evidente, né? A maneira demagógica como ela... Alguém escreveu esse texto para ela e ela ainda coloca na condição de mulher, ela traz um elemento feministoide, e daí fala que não vai se calar, mas ela está orquestrando e tentando viabilizar conexões para fazer uma puta mega estrutura de censura no país. Quer dizer, assim, é uma coisa que a gente chegou num ponto, Carol, que tá exposta a pessoa, ao invés dela se envergonhar da merda que vazou e negar até a morte, o negócio tá tão cara de pau e sem vergonha que ela dobrou. Isso é um efeito Alexandre de Moraes, eu acho. Eu acho que é o efeito do... Eu tô vendo agora uma coisa que naturalmente antes seria corrigida com... Não, veja bem, não foi isso e tal. A pessoa ia sambar um pouquinho e ia morrer. Mas agora não. A bicha tá louca aí, a esposa do Lula. Tá que nem... Esse é o espírito autoritário que brota. Depois que ele brota, não apaga mais.
Marco, olha só, sobre a Janja, você mencionou aí que ela é burra. Eu acho que a Janja, ela tem um nível de esperteza política que até falta para muitos dos nossos políticos no Brasil, tá? Ela tá com uma voz claramente emocionada ali. E não me parece que aquilo ali seja genuíno. Eu acho que a Janja achou um espaço dentro dessa pauta e está explorando, muito bem explorado. Ela tem conseguido, para dentro da bolha dela, dominar essa narrativa. E a gente precisa reconhecer quando, né, as pessoas que a gente discorda, elas estão fazendo um bom trabalho, até para a gente poder, né, destruir o que vem sendo feito. Esse assunto da censura do PL 2630 é um dos assuntos que eu mais falo nas minhas redes sociais. Eu fiquei uma época até meio obsessiva, porque eu falava disso quase todos os dias. A Esther mencionou, muito bem mencionado, o vídeo que o Deltan Dallagnol fez, que teve um papel fundamental. O que o Deltan falava? Ele explicava como é que o algoritmo das redes sociais, vindo o PL 2630, ele ia ser manipulado de uma forma que você sequer fosse conseguir falar sobre versículos bíblicos. Porque na Bíblia hoje tem versículos que falam que a mulher tem que ser submissa ao marido. Também falo sobre como isso é distorcido, né? Como a interpretação não é bem assim, mas é assim, tá lá ao pé da letra, e isso então seria automaticamente bloqueado por um algoritmo. E aí, quando você pega toda a história do PL 2630, o papel da Janja nessa discussão foi fundamental. O Orlando Silva foi o relator do PL, porque o que ela fez? Ela enfiou direitos autorais, isso veio da cabeça dela, ela enfiou direitos autorais nesse PL, fez uma reunião com todos os globais e artistas, então estava uma comitiva de artistas lá em Brasília fazendo pressão porque eles queriam ganhar dinheiro em cima de direito autoral. Nada a ver com censura. Censura é que se dane, as pessoas que levem censura, desde que os artistas levem dinheiro. A gente chama isso, né, de jabuti. Ela enfiou um jabuti ali para conseguir popularidade do PL. E ela vem maquinetando isso, inclusive, para o atual PL de inteligência artificial, que é horroroso, Acho que a gente pode fazer um programa todo só sobre esses dois PLs. E eles tiraram tudo aquilo do 2630 que eles não conseguiram e enfiaram no PL de inteligência artificial. Então, eles estão tentando, a gente acha que esse assunto morreu, mas não morreu. Os artigos da censura, eles vêm tentando ser enfiados em tudo que é projeto de lei, em parceria com o STF, que vem tomando decisões nesse sentido. Então, isso não está parado, isso só deu aquela dormida, porque a pressão popular em cima do PL 2630 foi muito forte, né? Alguns veículos de mídia ficaram ali fazendo a votação todos os dias, pedindo para os parlamentares darem, alguns veículos da direita, obviamente, o Boletim da Liberdade, não o Globo, não a Folha, ficaram todos os dias colocando ali, o Boletim da Liberdade fez uma campanha bem grande, todos os parlamentares, como é que eles votavam, pedindo para dar declaração, pedindo para as pessoas entrarem e votarem contra, e teve uma mobilização social muito forte. Então, não se enganem, isso não acabou, isso está voltando com força, mas através de outros projetos de lei. Perdão. Isso que a Carol falou é fundamental. Só de frequentar durante algumas semanas, a cada 2 semanas antes de me mudar para Minas Gerais, eu estava indo direto para Brasília. E é impressionante, o que a Carol falou é mais do que a realidade dos parlamentares lá. É toda hora. Inteligência artificial, mete um jabuti. É alguma questão relacionada ao mercado ou ao setor, jabuti. Eles vão aparecendo jabutis e eles têm a redação idêntica, o viés é exatamente o mesmo. Eles copiam, colam, parafraseiam às vezes, mas com a mesma intenção. O negócio é um negócio insano. E essa é uma questão que pouca gente vê, tá? Da atuação dos parlamentares no Congresso Nacional. É o trabalho silencioso que muita gente não atribui nenhum tipo de valor. E tem que ver de perto isso daí para vocês verem como é que é o ritmo insano do Congresso, porque você fala, é letárgico, né? Os caras trabalham só terça, quarta e quinta. Só que terça, quarta e quinta, a maldade é maquinetada o tempo todo, então maldade não tem horário, não tem. Os caras vão maquinetando o negócio, aí chega lá, é tudo em regime de urgência. Eles pegam na malandragem. É um texto de lei lá com, sei lá quantas páginas, 300, 400 páginas, e eles enfiam isso daí na página 302, assim, para ficar escondidinho. Tem que ter muita atenção nisso daí. Eu vou aproveitar só e jogar o Otávio Feds, no colo da Esté, só para a gente encerrar esse quadro e partir para a próxima. É minha porque querem me calar. Então, nem só ninguém deve calar uma primeira-dama, como também não devem ser calados os críticos
que apontam que a primeira-dama tem um papel institucional, seja ela quem for, seja a causa que ela defenda. Existe limite para você exercer esse papel de primeira-dama. Se não gosta desse papel de primeira-dama, que não tem nenhuma representação política, nenhuma legitimidade para representar o Estado brasileiro, apenas por ter casado com o presidente, assim como uma rainha consorte, se não está satisfeita com esses limites, que valem para qualquer primeira-dama em qualquer lugar do mundo. Só que é engraçado isso, né? Porque tá aí um cara a favor do PL 2630, tá aí um cara a favor do regime censor que foi instaurado no Brasil. Eu acho muito interessante, né? Como a esquerda bate cabeça entre si, Esther. Na verdade, o que acontece as pessoas não conseguem conectar o Tico e o Teco, tá? Para falar a verdade. Eles têm uma narrativa que eles precisam seguir e, ao mesmo tempo, uma concepção de conjunto de valores que estão ali deturpados internamente, para não falar outra coisa, tá? Por quê? Vamos lá. A gente tem dentro do jornalismo uma maioria de social-democratas. Eles não são necessariamente o comunistão puro e simples. E o social-democrata, vamos botar assim, uma aspas, morre de medo da censura institucional, porque, obviamente, eles sabem como funciona um regime como o regime chinês, como o regime russo. E aí o que acontece? Eles precisam do comunistão para poder fazer alternância de poder ao mesmo tempo. Então, eles precisam corroborar certas coisas e outras não. E você soma isso a uma guerra fria que existe dentro das redações, ou seja, dentro das emissoras, tá? Como um todo. Assim como em todos os lugares existe, né? O jornalismo e os atores também vivem ali uma certa guerra fria entre eles. E a gente tem hoje, para poder entender toda essa questão que a Carol acabou de mencionar, da Janja e dos artistas, a gente precisa entender que o jornalismo e o artista vivem uma guerra fria, a gente precisa olhar para o Ministério da Cultura, que a Margareth Menezes é uma indicação da Janja, e toda a articulação que a Margareth Menezes faz com esses artistas junto com a Janja. A Janja, ela é politicamente bastante inteligente, até pela formação dela acadêmica. Contudo, a gente precisa dar graças a Deus que a mulher é um porre, tá entendendo? Então, você tem uma série de atores políticos que detestam ela, e isso inclui ministros do governo, isso inclui jornalistas, isso inclui uma série de atores aí que são importantes para essas pautas, né? E você soma tudo isso ao Lula tá pedindo para o Xi Jinping, tá entendendo? Uma pessoa de confiança para vir escrever o PL. Então, esse cara que é o social-democrata, ele vai entrar na mesmo balaio de gado da cabeça que o Guga Chakra faz sempre. Agora o mundo vai ficar em paz porque o Trump perdeu a eleição. Aí entra o Biden e esculhamba com guerra para tudo quanto é lado. Aí o cara tá falando mal do presidente lá de Israel ao mesmo tempo que é um judeu, tá entendendo? Então é a mesma confusão mental. Então eles fazem essa confusão mental também para não perder a credibilidade perante a população. Porque, vamos lá, a pessoa que olha para o Lula falando, o presidente da China, bicho, o cara é partido único. Partido Comunista, os caras estão tentando tirar a pecha de comunista e fazer um Lulinha Paz e Amor faz 4 anos. Aí o Lula chega lá junto com a Janja e fala: tragam alguém para me ajudar a fazer um projeto de regulação da. Meu amigo, pelo amor de Deus. E aí eu volto a dizer: aqui a gente tem um erro grande dos nossos, né? E é por isso que eu insisto tanto que eles têm que ter uma boa assessoria. Porque jabuti em PL da esquerda é você dizer que suco de laranja é feito com laranja.